Ao longo da história, a humanidade passou por diversas pandemias. Vida Bela traz hoje as transformações sociais causadas pelas pandemias mais emblemáticas. Professor de Filosofia e História, Vladimir Rodrigues fala sobre as transformações causadas pelas diversas pandemias ocorridas ao longo da história. O professor destaca a peste bubônica do século XIV, que deixou grandes lições de higiene. Porque naquela época, os ratos que eram trazidos, possivelmente, essa é a explicação mais aceita, foram trazidos do Oriente em direção ao Ocidente, possivelmente por um navio italiano. Esse rato entrava nas casas e a pulga do rato acabava entrando em contato com os seres humanos e transmitindo a peste bubônica. Então as cidades começaram a ter um saneamento básico para que eles pudessem recuperar as populações atingidas pela peste. Do ponto de vista artístico, a peste negra produziu inúmeros ícones. Muita arte que foi produzida por um viés religioso, porque eles tinham a percepção de que a peste era provocada por Deus, era uma responsabilidade, era uma punição dada por Deus aos homens devido ao pecado na Terra. E nós também conversamos com a historiadora Cláudia Matos. Ela nos conta que o século XIV também ficou conhecido como o século de construção das grandes igrejas. A Igreja Católica ela já era predominante nesse período, ela já estava estabelecida, ela já era predominante. O que acontece é que tem um desenvolvimento de novas técnicas de arquitetura. As várias cidades, vários condados e reinados, eles queriam se sobressair, que quem tinha mais poder, demonstrar uma igreja bonita, uma obra bonita, demonstrar poder, demonstrar riqueza. Então eles tinham, principalmente mais na questão italiana, que é interessante, tem a questão dos mecenas. Eles disputavam entre si os melhores arquitetos, os melhores artesãos, os melhores pintores para fazer a catedral mais bonita. O professor Vladimir destaca outro momento interessante da história: o surgimento da vacina com a pandemia da varíola. No Brasil, o uso da vacina obrigatória causou revolta na população. Com a gripe espanhola e com a varíola, que são praticamente no mesmo contexto, mas na época da gripe espanhola, nós já tínhamos a questão da vacina. E daí a questão da vacinação obrigatória no Brasil, que vai acabar gerando a revolta, que a população se rebelou contra o governo, provocou uma grande desobediência, não aceitando a vacinação obrigatória. Mas também é importante dizer que aquela população estava surrada naquele instante devido a um processo de favelização que aconteceu no Rio. Os primeiros experimentos mesmo tratam-se do século XIX, primeiro com o Edward Jenner, que ele consegue um grande avanço utilizando a varíola bovina. E depois os trabalhos dele são utilizados pelo Pasteur, que ele vai pegar o trabalho do Jenner, vai aprimorar e aí ele vai transformar a vacina como a gente conhece hoje. Então a varíola é a primeira vacina que existe. Hoje estamos vivendo a Covid-19, pandemia que até agora tem despertado nas pessoas muita solidariedade e vontade de viver. Porém, é preciso que repensemos nossos atos, é o que explica o professor. E veja como que isso se identifica muito com as percepções cristãs. Se eu não estiver em comunhão com o meu local, com o meu planeta, talvez no dia de amanhã isso aqui não exista mais. Então eu acho que essa pandemia ela é uma provocação para que a gente repense a nossa conduta, para que a gente possa ter de fato uma visão de coletividade muito mais aguçada no nosso comportamento. Rosana Carvalho para a Rede Vida de Televisão.